Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Tecnologias que aumentam a eficiência logística. Não temos dúvidas de que melhorar a eficiência operacional e reduzir custos são dois elementos que toda organização estabelece como prioridade para alcançar melhores resultados. E cá entre nós, quer gostemos ou não, a tecnologia desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Algo que não imaginávamos décadas atrás. No contexto logístico, a tecnologia vem sendo aplicada com fantásticos resultados, seja na roteirização, no controle de estoques, na movimentação, apenas para citar alguns exemplos. Inovando sobremaneira a forma de executar os processos e tornando-os confiáveis, ágeis e flexíveis. Mas que tecnologias são essas e em que processos podem ser utilizadas? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Jorge Catani. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Jorge. Jorge, meu caro, seja bem-vindo à Prosa. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, obrigado por estar no canal. Eu acho que é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da experiência de supply e commerce logística voltado para a tecnologia, né? Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Jorge Catani, sou executivo do mercado de logística e apaixonado, né, pela eficiência logística versus tecnologia. Também sou professor universitário e palestrante, mas o foco aqui é falar um pouquinho de tecnologia, como que ela melhora a vida das pessoas, e o mais importante, né, a gente não pode, em 2023, não falar um pouquinho de pandemia, né, porque a mudança no perfil do consumidor, e aí a mudança de como a logística evoluiu nos últimos 2 anos, vem pela percepção do consumidor. E pouca gente tem atenção nisso, né? Mas é um prazer estar aqui, eu acho que é um conteúdo muito rico e atual, né? Então, se a gente pegar esse vídeo hoje, daqui 6 meses ainda vai ter um pouco de contexto do dia a dia, né? Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse tema tão importante. Bacana, bacana, Jorge. Um orgulho para mim, uma honra, um privilégio ter você aqui participando da Prosa com Bertalha. Logicamente, nós trazemos muitas pessoas com conhecimento aqui. Tenho certeza que você vai contribuir e muito com o seu conhecimento. E com base nisso, Jorge, já vou convidar o pessoal para curtir aí a nossa prosa, para se inscrever no canal, acionar o sininho, porque sempre tem novas prosas que nós estamos colocando aqui. Se você não assina, não aciona, né, o Jorge, o sininho, você não fica sabendo o que nós publicamos aqui. Então, isso é muito importante. E, Jorge, eu já gostaria de entrar aí na seara desse tema, que eu acho que é um tema fantástico, é o uso da tecnologia, principalmente na perspectiva da logística, e gostaria que você contextualizasse o tema para a gente, falasse um pouquinho do tema de uma forma genérica, e depois nós vamos destrinchamos os detalhes deles aqui. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala um pouquinho de tecnologia, o que que aparece, né, na visibilidade de todo mundo? Poxa, eu vou substituir recursos humanos por robôs, né? É isso que a gente pensa, né, no modelo de Amazon, por exemplo, um monte de robô operando no armazém. Só que quando a gente tem uma visibilidade e a realidade do mercado brasileiro, o custo da mão de obra ele é muito mais barato ainda do que o investimento em automação e tecnologia, né? E não se paga entre 2, 3 anos, o payback é muito maior. Tive o prazer de visitar alguns sites onde eu uso mesmo a tecnologia da Amazon e o payback é de 8 a 10 anos, para você ter uma ideia. Então, é um investimento por estratégia, não por retorno financeiro, né? E quando você olha a eficiência logística, ela é muito mais simples do que você imagina, né? A inovação de tecnologia no dia a dia, seja em supply, ERP, ou até mesmo WMS ou TMS, ele é muito mais simples.
né? Eu vou pegar um ponto aqui que eu acho que conversa com todo mundo e às vezes a gente não presta atenção. Quando você pega um modelo de supply, que normalmente a demanda ela vem pelo PCP, né? O PCP que vai planejar tudo isso até chegar à logística e entregar para a área comercial, às vezes, a visibilidade da cadeia logística do PCP, com que ele tem que entregar da malha, por exemplo, de produção, versus a malha de fornecimento, é uma equação simples. Só que, às vezes, isso não está muito bem atrelado. Se você não utiliza, por exemplo, SNOP, né, planejamento de operações, você não consegue fazer essa conexão. E aí você perde eficiência, né? Você tem um custo de logística um pouco mais alto, você perde produtividade, ou seja, você aumenta a quantidade de setups no teu mundo industrial, e isso não se conecta. Né? E você, às vezes, implantando uma ferramenta de SNOP, por exemplo, ela vai te dar o contexto geral, né, do que você tem que atender da demanda, a tua capacidade de produção, né, e principalmente o teu nível de serviço. Então, isso conecta com todas as áreas da empresa, da área fiscal, RH, marketing, comercial, logística e produção e engenharia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, porque isso, às vezes, parece tão distante da realidade e poucas empresas investem no planejamento, né? Então, eu tive uma experiência muito grande. Eu fiquei 20 anos na Ambev, então eu fiz uma carreira de supply na Ambev, mais de 10 anos na área de planejamento, e para mim ficou muito claro que no momento que você entende a necessidade do teu cliente final, seja ele B2B, B2C, D2C, você consegue construir o teu modelo de produção. Ou seja, você otimiza a tua cadeia com um pouco mais de planejamento, um pouco mais de eficiência através de tecnologia. Por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes, eu implantei VMI na Ambev, né? E quando você olha o modelo de VMI, que você olha a demanda final, você muda o teu conceito de produção através do VMI. Isso faz com que você aumente a tua produtividade, aumente a tua eficiência, né? E, consequentemente, aumente o teu nível de serviço. Então, eu tive um trabalho, né, no mundo verticalizado, que é um outro ramo da Ambev, e eu implantei em 42 sites esse modelo, né? E com isso a gente melhorou a eficiência no primeiro ano em 25%. Então, que mágica que você faz? Obviamente, a gente fez um estudo de caso, entendemos onde tinha problema, entendemos onde tinha demanda, traçamos o método e a gente começou a investir através da tecnologia, usando a ferramenta do SAP, por exemplo, como ERP. Né? Isso fez com que a gente, naquele primeiro ano, aumentasse 25% de capacidade de produção. Qual a mágica? Eu diminui setups, né? Olhei a cadeia, olhei estoque, olhei a demanda, olhei qual é a minha ruptura de nível de serviço e fez esse casamento. Acho que isso um exemplo para supply. Eu gosto muito de separar bastante supply, logística e e-commerce, porque eles são temas diferentes, mas que eles conectam o tempo todo, né? E pouca gente, às vezes, não tem uma clareza muito grande disso. Bacana, bacana. O Jorge, com toda essa bagagem que você trouxe aí, principalmente falando do VMI, né, que definindo o VMI, o pessoal, Vendor Managed Inventory, ou seja, é o SOC de alguma maneira em toda a cadeia sendo gerenciado pelo fornecedor, e aí numa grande empresa, como você citou o exemplo, tem as tecnologias em logística que estão muito conhecidas, e aqui o que estou gostando realmente da forma como você está abordando é a perspectiva de falar do negócio e como a tecnologia se aplica ao negócio. Eu gosto muito dessa coerência, ou seja, a pessoa que viveu lá no dia a dia, né, dentro da empresa, e aplicou não só de forma teórica, mas de forma prática. Eu também vivi isso muito na minha vida, né, ou seja, a vida prática e depois, logicamente, a teoria compõe tudo isso. Mas o Jorge, e que tecnologias que a gente pode usar? Porque nós falamos hoje, a gente fala muito de visibilidade, rastreabilidade, de tempo real, ou seja, grandes organizações querem entregar e já ficar sabendo se foi entregue, se não foi entregue, até para tomar alguma atitude, alguma medida aí, porque está muito conectado à satisfação do cliente e conectado ao nível de serviço. O que você me fala sobre isso? Eu vou separar em três pontos aqui. Falar um pouquinho de supply, um pouquinho de VMI como ferramenta, né? Vou falar um pouquinho de logística, modelo de distribuição, e depois vou falar um pouquinho de e-commerce, que todos eles têm uma conexão com tecnologia. Quando a gente fala de logística, por exemplo, e eu participei de um projeto também voltado para tecnologia, onde a gente mudou o modelo de carregamento. Em que sentido? A gente fez um estudo onde a gente mapeou o tempo de trajeto do caminhão até chegar da fábrica, né, onde ele ia na doca e ele saía.
E a gente entendeu que a gente perdia, a gente tinha uma capacidade limitada de carregar, ou seja, uma quantidade X de carros naquele momento, e se a gente mudasse alguns processos, né, já com tecnologia, usando um app para o motorista, a gente conseguia buscar uma eficiência muito maior. A gente aumentou, na época, isso foi em 2016, a gente aumentou em 30%. O que que a gente fez? Na verdade, a gente eliminou o papel, né? Então, toda aquela burocracia do motorista se apresentar, levar a nota, levar o conhecimento, dizer que ele ia carregar para tal lugar, a gente colocou tudo isso dentro de um app onde o próprio motorista fazia o check-in virtual, né? Ou seja, aquele tempo dele parar o caminhão na portaria, ir lá anunciar a chamada para ele carregar na doca tal, esse tempo a gente tirou. Ou seja, ele fazia tudo virtualmente. Então, o acesso dele na planta ou no centro de distribuição era mais rápido, porque ele fazia no momento que ele estava saindo do ponto dele diretamente pelo app. É, ele já recebia um comunicado que o check-in dele estava ok, qual era a doca que ele ia carregar. Com isso, o time da logística do CD ou da fábrica, ele já fazia pré-carga, ou seja, sabia que dali uma hora aquele produto ia ser carregado, ou seja, ele já deixava em volta da área de carregamento o produto para ser mais ágil na hora de carregar, né? E o mais importante é na hora de fazer o checkout, no momento que ele dava o checkout no próprio app, a gente conseguia já fazer o faturamento e receber o XML da nota. Ou seja, eu eliminei uma atividade de portaria, ele eliminei uma atividade de conferência física, né, onde ele parava o caminhão na doca, eliminei a conferência da portaria, tudo de forma automática. Obviamente, circuito de câmeras por todo o trajeto, onde tinha um mapeamento para evitar alguns desvios de produto, né, mas o fato é, o carregador do produto, ele não ia conseguir, ele até podia pegar um produto aleatório, mas ele não passava pela portaria lendo o RFID, uma outra tecnologia que a gente colocou, né? Então, eles conectam entre você usar um app para o motorista, você elimina aquele tempo ocioso dele parar, dele se deslocar, dele emitir documentação, você elimina o papel, né? E nessa brincadeira aí a gente conseguiu eliminar entre 25% a 30% do processo como um todo, de entrada do caminhão, carregamento e saída. Ou seja, nessa brincadeira, no primeiro ano foi esse ganho, no segundo ano foi 50%, e no terceiro ano 80%. Né? Aí tem um outro projeto que eu também trabalhei, que foi a gente eliminar o conferente do chão. Né? Como que funciona isso na prática? No modelo tradicional, você encosta um caminhão numa doca, tem o conferente que vai lá, aferir o pallet, né? Faz o check-out no próprio WMS e vai colocar na baia para carregar. No momento que a gente coloca a tecnologia, quem fazia isso já era o próprio operador de empilhadeira. Era o cara que carregava, fazia o check-in, fazia o check-out e faturava, usando tecnologia também. Foi um trabalho um pouco mais longo, de 2 anos, mas eu acho que a maior dificuldade foi todo mundo entender o modelo, né? Você eliminar um conferente do chão e esse cara é promovido para operador de pilhadeira, tendo um recurso a mais, tendo uma carreira melhor, mas ganhando eficiência logística. Você eliminou uma caixa, mas você ganha eficiência no teu processo. Então, isso traz Maravilha. um pouco mais de contexto. Maravilha, Jorge, bacana demais. Jorge, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um café agora, porque a prosa está boa demais, passou muito rápida, e nós vamos encerrar aqui a primeira parte da prosa e nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos continuar falando da aplicação das tecnologias dentro desse contexto de logística e tudo mais. Vamos nessa, Jorge? Fechado, combinado. Até daqui a pouco. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Jorge Catani. Jorge que tem uma baita de uma bagagem, uma baita de uma experiência no mundo corporativo, trabalhando aí em grandes empresas, e hoje também é professor e também trabalha com empresas aí, dando principalmente consultoria, que é a utilização de todo esse conhecimento que ele tem e consegue aplicar de uma forma bastante feliz e bastante boa para ajudar as organizações aí. Mas vamos seguir aqui, que o pessoal está muito interessado em acompanhar, ô Jorge, a nossa conversa, principalmente pela perspectiva da tecnologia. Você falou que tinha um outro ponto aí que você queria comentar, que era o lado do comércio eletrônico, né? Vamos lá? Vamos lá. Esse é um tema que é muito atual. Né? A gente vem de um contexto um pouco diferente. Até 2019, o e-commerce ele tinha um cenário diferente, né? Com a pandemia 2021, ele mudou completamente. Em que momento? Quando você olha a percepção do consumidor e ele como centro do teu negócio, do teu ecossistema, do mundo eletrônico,
ele, até 2019, você fazia uma compra, você recebia normalmente aí 2, 3 dias, 4 dias, você estava muito tranquilo, né? E quando a gente viveu uma realidade onde a gente não podia mais ter o acesso ao offline, ir no shopping, no supermercado, enfim, você começou a ir para o mundo do digital. E essa percepção mudou, né? A paciência do consumidor, ela diminuiu. Isso fez com que o mundo de operações logísticas mudasse a forma de atuar. Em que sentido? Aquele tempo que era 4 dias, 3 dias, ele virou um dia, virou horas. Então, assim, como que você traz eficiência logística para você operar, né? E aí eu uso muito o tema de melhorar a tua eficiência através da tecnologia, né? Por exemplo, quando você faz uma compra numa plataforma de fast food, por exemplo, você está acostumado que normalmente o teu tempo de processamento do teu pedido é de 30 a 40 minutos, né? E você recebe a tua encomenda na tua casa. Isso todo mundo já conhece. Mas quando você vai comprar um bem de consumo ou um bem móvel, uma geladeira, um sofá, uma TV, o teu processo não é tão rápido, né? Você faz a tua compra, você recebe um e-mail transacional informando que o teu cartão de crédito está guardando a aprovação, né? E a tua realidade ela muda um pouco, ou seja, você demora aí 2, 3, 4 horas, até um pouco mais, dependendo da plataforma, de integração, né? Que esse processo ele faz a primeira etapa, né? E o que mudou isso com a pandemia? Mudou que esse tempo ele diminuiu através de alguns integradores mais rápidos, né? O teu processo de antifraude, ele ficou muito mais ágil, porque quando você faz uma compra com ticket médio um pouco maior, 3, 4, 5 mil, 10 mil reais, ele tem um processo de aferição muito mais rígido do que você faz uma compra de 30, 40 reais, por exemplo, né? E esse processo de antifraude, ele mudou. Então, eu falo muito sobre o processo de integração. Ele é fundamental para o e-commerce para trazer um pouco mais de eficiência. Imagina você fez uma compra agora, né? Daqui 40 minutos você já recebe o teu pedido, o rastreio do pedido, já está na logística para fazer a separação, né? Ou seja, em 2, 3 horas no máximo esse produto já está saindo para entrega. Olha só que eficiência bacana. Mas como que você faz por tudo isso? Obviamente, você tem que ter uma integração muito bem feita, né? Você tem que ter um antifraude muito bem desenhado e o mais importante, uma conexão no teu WMS e o TMS, né? Porque o teu processo de separação, seja até mesmo no offline ou no próprio online, mas o teu processo de picking, ele tem que ser muito ágil, né? O teu processo de faturamento, ele tem que ser ágil, né? Quando você opera num grande player, onde você emite aí 50, 70, 80 mil notas por dia, aqueles segundos de faturamento que a conexão com a AC faz, por exemplo, faz uma diferença grande. E isso é conexão, integração, tecnologia. Né? Imagina você operar numa Black Friday que você opera aí 200, 300 mil pedidos em um dia só. Imagina se você vai ter um tempo de integração de 1 minuto. É muito ruim. 1 minuto parece pouco, mas quando você coloca nessa volumetria é muito ruim. Então, o teu tempo de processamento de uma nota de 4 a 5 segundos, ele faz uma diferença grande voltado para a tecnologia e, o mais importante, faz uma conexão com o teu WMS, né? Ou seja, o teu processo de roteirização, ele não está no TMS, ele começa já no teu WMS, né? Porque eu já vou separar por transportadora, por modelo de entrega, né? Por CEP, olha só que bacana, né? Se é uma entrega expressa, se é uma entrega next day ou same day, se eu vou fazer uma entrega urgente, então ali já começa a minha inteligência dentro da tua geração de ônibus WMS, que vai se estender para o teu TMS para fazer a conexão com o last mile. Então, essa integração entre TMS e WMS é fundamental, né, em tecnologia para você trazer uma eficiência. Ou seja, aquele pedido que caiu aprovado e que em 40 minutos já caiu para a logística, ele pode estar na doca em 2 horas. Olha só que fantástico, né? E você consegue entregar dentro da Grande São Paulo, por exemplo, e na região metropolitana, em até 4 horas, ou seja, no mesmo dia, né? Então, mas isso é fundamental, por quê? Porque a percepção do consumidor, ela mudou, né? Quando eu pegar um contexto só de pandemia, que eu acho que é importante, primeiro ano, 2020, o que mais se consumiu no mercado online? Alimentos, bem de consumo. E no segundo ano, não foi alimentos, foi linha PET, linha de construção civil.
Por quê? Porque a mudança do consumidor com aquela experiência online, ela mudou. Ele sabia que ele podia fazer uma compra de supermercado e que em 4 horas a compra estaria na casa dele. Então ele começou a decorar a casa, começou a construir, começou a fazer várias obras na casa dele e, mais importante, né, trouxe um pet para morar com ele via online. Olha só que fantástico, isso através da tecnologia, mas principalmente pela percepção do consumidor nesse contexto. Que bacana, que legal. Enquanto você estava falando aí, o Jorge, eu fiquei pensando aqui numa prosa que eu fiz com a Suelen Bellinassi. A Suelen é gerente de fulfillment do Mercado Livre. E quando você fala com o coração, inclusive, aí a utilização da tecnologia no contexto da logística, ela tinha a mesma abordagem, ou seja, tanto que no final da nossa prosa ela elogiou muito o pessoal de tecnologia, porque é um conjunto de atividades, é um conjunto de conhecimentos que se somam, tanto pelo lado de processos, quando nós estamos falando aí de supply chain, de logística, ou seja, é armazenar, estocar, é atender às necessidades que os clientes pedem, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia respaldando tudo isso para fazer o que você falou, que é o same-day delivery, né? Tem todo esse contexto. No final das contas, a gente acaba trazendo aquela famosa frase do Philip Kotler, né? A melhor propaganda do seu produto ou do seu serviço quem pode fazer é o seu cliente. A partir do momento em que o cliente Exatamente. está satisfeito, ele é que faz isso. Então, eu gosto muito dessa frase do Philip Kotler, porque é uma frase de encantamento. Eu queria que você seguisse um pouco mais aí na sua descrição da parte tecnológica dentro da perspectiva da logística, o Jorge. Perfeito. E aí, quando a gente pega esse mundo virtual e usa um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de tendência, vamos falar um pouquinho de tendência do futuro do e-commerce, né? Quando a gente olha 2019, por exemplo, poucas pessoas, né, no mundo digital operava com a DANF simplificada, né? Que nada mais é do que a nota fiscal numa etiqueta, para quem não conhece. E quando você olha, né, o modelo atual, aí você olha um pouco com sustentabilidade. Olha só que bacana que a gente está falando aqui, ESG, né, falando um pouquinho de sustentabilidade com tecnologia, com governança. E você começa a desenhar o teu front de nota fiscal dentro de um sistema, né, dentro de um RP comum, mas que você consiga imprimir uma nota fiscal numa DANF simplificada, ou seja, numa etiqueta, com apenas um código de acesso, uma chave eletrônica, vamos falar assim, você elimina o papel, você elimina o plástico, o famoso canguru, né, do e-commerce, né, que vem na caixinha, né, e você consegue ter um rastreio mais tranquilo. E o mais importante, você elimina o sinistro. Porque o modelo tradicional, qualquer pessoa que vai receber uma encomenda, ele sabe o que tem ali porque ele pega a nota está exposta. Né? Na DAMP simplificado, não, é uma chave de acesso. Né? Pela uma portaria da Receita Federal, você é obrigado apenas a publicar os impostos. Não precisa colocar o valor do produto. A definição é do cliente, da marca, né? Então, mas você não sabe se tem um computador ali, se tem uma camiseta, você não sabe o que tem. Ou seja, com isso diminui o sinistro de desvio no last mile, né? Uma coisa muito bacana de se falar aqui também. Mas quando você usa essa tecnologia, e aí eu vou pegar um case do Mercado Livre, que você acabou de comentar, o Mercado Livre, ele em 2020, ele usava, né, já usava a DANF a eletrônica, né, a DANF simplificada, porém ele usava a DANF com um modelo somente para nota fiscal e um modelo para transporte, né? Então ele tinha ainda duas etiquetas para fazer o rastreio, né? E aí eu na minha atividade aqui eu consegui fazer com que isso virasse uma etiqueta só. Ou seja, na mesma etiqueta eu tinha a parte de cima, a parte do cliente, remetente, destinatário, a descrição, né, dos impostos, que é obrigatório, e a parte de baixo, a parte do rastreio de transporte. Ou seja, não eram mais duas etiquetas, era uma etiqueta só. Né? Ou seja, nessa brincadeira eu consegui melhorar a produtividade de 12% no CD. Olha só que bacana. Né? Você elimina uma etiqueta, você elimina uma conferência, você elimina o papel, elimina o plástico, e você ganha produtividade e você ganha eficiência logística também. Ou seja, o teu ciclo de pedido, ele diminui, né? Porque pouca gente conhece o back-office de um comércio eletrônico, né? Uhum. Todo mundo acha que
eu fiz a compra, o pedido amanhã já vai estar aqui, né? Mas ninguém entende como está por trás disso, que tem uma integração para o pedido cair para a logística faz a separação, né? Faz o picking, faz o faturamento, tem uma área de conferência para saber se aquele produto é o que está na nota, né? Tem a integração com a Secretaria de Fazenda, tem a emissão do documento, tem o rasteio de transporte. Olha só quanta coisa tem no meio do caminho até o produto estar na doca para ir para o caminhão para fazer a entrega para o cliente final, né? E essa conexão é 100% tecnologia. No momento que você diminui essas atividades, o teu ciclo ele é menor. Ou seja, o teu lead time de tempo de separação de um pedido, da geração de onda até o faturamento, até o produto na doca, ele é muito mais curto. Isso te traz eficiência, te traz agilidade. Independente do modelo, seja o modelo B2B, que você vai carregar 5, 6 pallets, ou 2 ou 3 carretas, né? Ou seja o modelo B2C, que você comprou um produto e é mono-item, ou seja, é um pedido, um item. Então, mas isso te traz uma eficiência também, né? Então, obviamente, são modelos um pouco diferentes, mas esse é um contexto bem legal de falar aqui. Muito legal esse ponto que você trouxe, Jorge, até olhando pela perspectiva da tecnologia, muitas das pessoas, quando nós falamos de empresa grande, ok, as empresas entendem o valor agregado que traz a tecnologia. Vamos falar um pouquinho da empresa média e da pequena empresa, que é a grande dúvida muitas vezes, eu invisto, não invisto, qual é o meu ponto de equilíbrio, realmente eu não tenho dinheiro para colocar em alguma coisa que eventualmente não vai trazer retorno. E aqui um comentário que é bastante importante: a tecnologia hoje é muito barata, até pelo conceito da nuvem, ou seja, você não precisa comprar o ativo, né? Você compra com um serviço e acaba ativando uma despesa, né? Ou melhor dizendo, usar dentro do conceito de despesa e não precisa ativar aquele ativo dentro da sua organização. Eu queria, dentro dessa. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui, viu, Jorge? Mas está muito gostosa a nossa prosa. E eu gostaria de pedir a você algumas dicas nesse sentido. Ou seja, a tecnologia sim faz a diferença, né, Jorge? Sem dúvida, é um bom ponto, o Bertaglia. Eu acho que o que a gente pode deixar aqui como uma tendência, acho que o primeiro passo é você revisar os teus processos, como otimizar a tua cadeia dentro do teu negócio, seja produção, seja distribuição, ou mesmo e-commerce. E às vezes você não precisa fazer grande investimento, você já tem um RP, você já trabalha com esse RP, né? E às vezes você não checa do início ao fim quanto você pode eliminar de telas, por exemplo, né? Uma coisa simples, você vai desplugar e isso vai te trazer uma eficiência para aquele teu processo, né? Então, uma outra dica que eu posso dar aqui, às vezes o teu processo de separação. Se você gera uma onda inteligente, e aí todo mundo, poxa, mas eu vou gerar uma onda inteligente como, né, quantidade de itens por pedido, colmeia, enfim. Às vezes você começa pelo CEP, né, o teu processo de roteirização, ele já começa pela tua geração de onda por CEP, por modelo de transporte, seja CMD e NextDay, por exemplo, por transportadora, né? Então, no momento que você já, na tua geração de onda, já faz essa separação, você já está ganhando eficiência. Porque, vamos pegar, não muito distante, mas o modelo, né, de transporte. Você faz a geração de onda, carrega, coloca no caminhão, leva para um hub, a transportadora lá faz o sorter, né? Olha o quanto do custo disso, quanto de perna rodoviária, né, leva para o sorter para a partir daí ela começar a fazer a entrega. Esse processo você pode fazer já dentro de casa, né? Usando um pouco mais de mindset e inteligência dentro do teu negócio, diminuindo a quantidade de telas, gerando a geração de onda por CEP, por exemplo, ou por modelo de entrega, já vai te trazer eficiência. Ou seja, o teu caminhão ele já sai roteirizado do teu CD ou da tua fábrica, sem precisar passar por um hub, sem precisar fazer mais esse movimento de perna logística, que é custo e tempo, Uhum. né? Custo e Então, às vezes, tempo. É. pequenas coisas que você consegue fazer, isso para empresa pequena e de médio porte, você já consegue agregar isso. E isso vai te trazer eficiência logística na veia. E com um custo menor e, o mais importante, um NPS, ou seja, um nível de serviço muito melhor, né? Eu acho Maravilha. que deixava essas duas dicas aí importantes para o mercado, uma empresa de pequeno porte. E, de novo, não precisa contratar o melhor WMS, né, o melhor RP de mercado. Às vezes o que você tem atende, é só refazer algum desenho, né, de que traga eficiência logística para o teu negócio e agilidade e principalmente a melhoria no teu nível de serviço.
Fantástico, fantástico, Jorge. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, meu caro. Muito obrigado pelo espaço. Eu deixo aqui o meu agradecimento. Acho que a gente volta com outros temas importantes também em supply, e-commerce e logística, e fico à vontade à disposição de qualquer outro novo contato. Tá bom? Obrigado aí. E vamos colocar no sininho aí, que isso é importante. Siga o Bertaglia, que tem muito conteúdo bacana. Bacana, Jorge. Gratidão enorme. Ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração, Jorge. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.